Irmãos, hoje eu estou aqui para falar com você sobre o corpo governante das testemunhas de Jeová. O corpo governante das testemunhas de Jeová afirmam que são a voz de Jesus aqui na terra. E ao mesmo tempo, eles escrevem livros para milhões de pessoas, afirmando que o dia da batalha de Jeová virá no século XX e que o fim da cristandade também será no século XX, irmãos. Como que pode ser a voz de Jesus, irmãos, se Jesus nunca mentiu? E o corpo governante mentiu ao fazer esta afirmação profética, que o dia de Jeová e a batalha do dia de Jeová viriam dentro do século XX, irmãos. E ainda o corpo governante afirmou recentemente que não mente, que nós podemos confiar no corpo governante. O que vocês acham disso, meus irmãos? Parece que está havendo uma coisa errada aí no ar. Vocês não estão percebendo? Hein? Parece que o discurso não está em harmonia com a realidade dos fatos. Eu diria que todos precisaríamos fazer com que as pessoas fossem informadas sobre o que está acontecendo com esta JW.org, porque os membros da JW.org são proibidos de ler qualquer informação que não proceda do site da JW.org. Como veem, é uma seita de pleno controle mental, pois os membros da JW.org são proibidos de ver outras informações que não procedam do site da JW.org. E qualquer pessoa que se diz cristã, que leu 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, há de se lembrar que o apóstolo Paulo manda nós examinarmos tudo e retermos o que é bom. Como que nós vamos examinar tudo se nós somos proibidos de examinar tudo? Percebeu? Ou nós seguimos o mandamento do apóstolo Paulo, que Paulo era inspirado por Deus e escreveu 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, para todos nós, ou nós vamos seguir o que o corpo governante, que é um grupo de 11 ou 12 homens, que vai contra o que a Bíblia ensina. O apóstolo João, em 1 de João capítulo 4, versículo 1, disse que nós devemos provar os ensinos para ver se eles procedem de Deus. Porque se eles não procedem de Deus, eles procedem dos demônios. Não haveria sentido nenhum o apóstolo João falar que nós devemos provar os ensinos, se eles já são provados por serem da JW.org e já são o canal de Jeová aqui na terra, e que nós podemos confiar nele, que eles não mentem. Então nós não precisaríamos provar os ensinos, irmãos. 1 de João, capítulo 4, versículo 1, na tradução do Novo Mundo, diz isso. Provar, examinai os ensinos para ver se eles procedem de Deus. Como que nós fazemos para provar o ensino para ver se ele procede de Deus? É pelo nosso conhecimento da Bíblia. Que nem um maestro. O maestro, ele sabe, quando alguém dá uma nota fora, quando um músico dá uma nota fora, ele já percebe onde veio aquele som desafinado, que não está em harmonia com os instrumentos musicais da orquestra. E nós que conhecemos a Bíblia Sagrada, temos essa capacidade, porque Deus nos deu essa capacidade. Lá em 1 de João, capítulo 5, versículo 20, ali disse que Jeová, ou Yahvé, nos deu capacidade intelectual para discernirmos as coisas. E se nós temos capacidade intelectual, nós vamos fazer uma avaliação entre o bem e o mal. Nós temos essa capacidade.
Aliás, Deus disse lá para Adão e Eva que se eles desobedecessem, eles iriam ficar conhecendo o bem e o mal. Então todos nós temos capacidade de discernir entre o bem e o mal, em discernirmos aquilo que está na Bíblia Sagrada, que é bom para nós, e aquilo que não está na Bíblia Sagrada, que é mal para nós. Todos nós temos essa capacidade. Então nós temos que dar o aviso para as testemunhas de Jeová saírem desta hipnose em que eles foram submetidos, nesta PNL, Programação Neurolinguística, onde o nervo ele é acoplado à língua, à linguagem. E aquele ditado, uma mentira dita 20 vezes, passa a ser uma verdade. Então, as testemunhas de Jeová, elas estão com este grave problema. Elas acham que são a última bolacha do pacote, que elas têm a verdade plena e que as outras religiões precisam da ajuda delas. E só elas têm a verdade. E quando você passa nas esquinas e elas vêm entregando para vocês aqueles folhetos, oferecendo aqueles livros para você, fala que é de graça, mas não é de graça coisa nenhuma, porque alguém tem que pagar. E quando a pessoa não contribui para aquela literatura, os anciãos têm que se virar na congregação e restituir aquela importância financeira que foi empregada na confecção daquelas literaturas, tem que retornar para jw.org. O corpo governante não tem clemência nem misericórdia nessa situação. Ele não vai tirar dinheiro lá do cofrinho dele, da poupança dele, para suprir um livro, uma Bíblia que foi doada para alguém que não tinha dinheiro para pagar. Eles não fazem isso. Pelo contrário, agora eles estão fazendo a maior pressão para que as pessoas idosas doem suas propriedades, suas casas, seus apartamentos em testamento para a jw.org. Por isso que se você é uma testemunha de Jeová que fez o curso superior de Direito, você é bem-vindo na jw.org para poder resolver esses problemas jurídicos de doação, de transferência de testamento, transformar o testamento em venda de imóveis e depois transformar em dinheiro. E esse dinheiro, cabum! Desaparece. Ninguém sabe para onde foi esse dinheiro. Dizem que foi usado para comprar outro salão do reino, para construir outro salão do reino no outro lugar que está precisando. Você acredita nisso? Se os salões do reino estão diminuindo a assistência, então significa que não há necessidade de construir mais salões do reino. Mas eles dizem que está crescendo a obra, então tem que vender aqui para comprar outro salão do reino ali, ou para construir outro salão do reino ali. E lá, ali, eles vão ter que comprar o terreno com o dinheiro dos irmãos, vão comprar material de construção, vão fazer o financiamento em nome dos irmãos. É uma resolução por livre e espontânea vontade. Eles falam, quem aceita a resolução, levante a mão. Aí o irmão olha de lado, olha do outro lado e vê que o outro irmão levantou a mão meio forçado, a outra irmã também meio forçada. Aí ele também levanta a mão. E depois dizem que a organização jw.org não pede dinheiro, não faz coleta. Lembra daqueles folhetinhos que eles distribuíam? Leia a Bíblia conosco, estude a Bíblia conosco. 5 cursos bíblicos semanais gratuitos. E lá estava escrito, não fazemos coleta. Não faz coleta? Não faz coleta como as outras igrejas fazem. Pega a sacolinha e sai assim, passando nos corredores das pessoas sentadas na igreja e vão pedindo dinheiro. Tem igreja que faz isso. Na igreja católica, por exemplo, ela faz isso. Uma vez eu fui na igreja católica e lá eles passavam a bandejinha, a sacolinha assim nos corredores para os irmãos darem dinheiro para a igreja. Então, a jw.org não faz isso, então ela pensa que todo mundo é
é inteligente para entender que realmente ela não faz coleta, né? Inteligente entre aspas, né, irmão? O que eu quero dizer, irmãos, que as testemunhas de Jeová precisam ser avisadas, temos que nos instruir, para que quando elas nos abordarem no dia a dia, quer em nossos lares, quer nas esquinas, quer nas praças públicas com os carrinhos, nós tenhamos condições de ajudá-las, porque elas precisam de ajuda, irmãos, porque elas estão numa teia de aranha onde está vindo uma aranha venenosa querendo mordê-la, e elas estão presas lá. Nós temos que libertá-la dessa teia de aranha, que são estes ensinos meia-verdades do corpo governante. O corpo governante é como uma aranha venenosa. Ele quer sugar as suas presas. E ele está sugando todas as testemunhas de Jeová para que os seus objetivos gananciosos e egoístas sejam realizados. Sim, meus irmãos, sim. Corpo governante não se importa com os meios para atingir os seus fins. Os seus fins são resultados financeiros, irmãos. E você, testemunha de Jeová, você é apenas um número lá dentro, certo? Você quer que eu recorde a você um grave pecado que o corpo governante está praticando, inclusive contra você? O corpo governante afirma que você não é filho de Deus, que você é apenas amigo de Deus, que filhos de Deus são somente os 144 mil, do qual o corpo governante faz parte, para reinar lá no céu sobre você, vai ser o seu rei. Só que os 144 mil diz que nunca saiu falsidade da boca deles. E o corpo governante já saiu muitas falsidades da boca dele, não é? Você não sabia disso? É. Vá ver os vídeos aí dos dissidentes aí, você vai ver quantas falsidades. Não é? Você quer que eu repita alguma? Se você está entrando agora, você é um neófito. Eu vou dizer para você, o corpo governante afirmava, por escrito nas revistas Despertai, que a geração de 1914 não passará sem que antes venha o novo mundo seguro e pacífico. Por acaso nós estamos vivendo num mundo seguro e pacífico? Com esse aumento de criminalidade? Com esse aumento de assassinatos? Aumento de violência? Estamos? Não. Nós não estamos num mundo seguro e pacífico. Portanto, o corpo governante propagou o quê? Uma mentira. Uma falsidade. Então, eles já não estão classificados para reinar com Cristo nos céus, como 144 mil. Percebeu, meu amigo e minha amiga? E também os 144 mil. Atentem para minha ênfase. Os 144 mil não se poluíram com mulheres. São virgens, mas é em sentido espiritual. As mulheres na Bíblia, que a Bíblia menciona que não se pode cometer adultério, é a política do mundo, é a Babilônia, as meretrizes religiosas. Sim, não pode alugar salão do reino, e nem vender os salões do reino dedicados a Jeová para as meretrizes, as babiloninhas, meretrizes, prostitutas, que a Bíblia chama a Babilônia de meretriz. E o corpo governante já tem alugado centenas de salões do reino, vendido dezenas de salões do reino para as meretrizes da Babilônia. Então isso é como se fosse um adultério espiritual. E o corpo governante é o responsável. E você também, por ficar quieto, não se preocupar, não querer saber. E você está sendo conivente. Sabe o que é ser conivente? Nunca ouviu? Você nunca ouviu nos filmes? Conivente significa ser cúmplice. Cúmplice. Então você tem culpa no cartório. Você tem culpa perante o verdadeiro
Jeová da Bíblia. Por isso, procure se libertar dessa teia de aranha em que você está, para que você possa ser salvo. E vá para nosso Senhor Jesus Cristo nos seus ensinos, onde ele fala que você é filho de Deus se você crê nele. Se você crê em Jesus Cristo, você é filho de Deus, diz João capítulo 1, versículo 12. Será que João 1, versículo 12 está mentindo? O corpo governante tenta passar esta ideia nas entrelinhas, que João 12 está mentindo para você, e que o certo é o corpo governante que diz que você não é filho de Deus, mas que você é apenas amigo de Deus. E ai de você se você perguntar para o corpo governante: onde é que está escrito no Novo Testamento que nós somos amigos de Deus? Pronto, aí o corpo governante vai amarelar. Mas ele não pode amarelar porque ele é a voz de Jesus aqui na terra. Uma voz de Jesus que contradiz João 1,12, que foi dito por Jesus. Chupa essa manga, meu amigo.